Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas, eu tô aqui com as melhores e as maiores também. Você é o maior convidado, literalmente, que a gente recebe hoje. Você se surpreende com as pessoas te parando na rua e pra dizer, nossa, como você é grande. É como eu te disse, né? Criado com cremogema e esses leite com radioatividade. Mas lá em casa todo mundo teve essa morfologia, né? Grandona. Só que é ruim, hein? É ruim porque rebate na coluna que acaba com tudo. Tô aqui com o professor Pedro, atuação, Elisa Coelho, intervenção cultural, IF e FAO, né? IFAO Campus Piranhas. Campus Piranhas. Tá lá desde quando? Eu tô lá, vai fazer 2 anos agora, né? Assando literalmente a cuca, porque você assa a cuca para dar as melhores aulas, porque você tem que fazer o melhor. É uma das minhas lutas. Funcionário público, professor de escola pública, penso que ele tem que dar o máximo para fazer o melhor. É dali que sai alguma mudança, porque é ali que tem um aluno carente, o aluno que não tem oportunidade, não tem acesso, e ele só tem aquela oportunidade. Então, é ali. É a única. Né? Então, você assa a cuca para fazer o melhor, para dar a melhor aula, e assa a cuca no calor. Ano passado, aliás, ano retrasado, no final do ano, eu saí da aula meio-dia. Quando eu cheguei, tem um termômetrozinho lá, 42 graus. Caralho. Vou morrer agora. Aí tem hora que você prefere ir pro ar-condicionado dormir do que comer. A fadiga é grande, né? Você foi professor de escola pública estadual e hoje é professor de escola pública federal. Eu acho que eu fui professor de todos os tipos de modalidade de escola que possa existir. Eu já fui professor na FEBEM, já fui professor do município, concursado. Legal. Só que... Para ensino fundamental. Para ensino fundamental. E foi engraçado porque... Eu não aguentei o dia que eu fui chamado, eu não vou dizer qual era a administração, fui chamado para fazer campanha, para ir fazer caminhada, passeata. Tu concursado. Concursado. Certo. Fui fazer, você tem que ir para passeata para o candidato, que é o prefeito tal, e você tem que ir. Eu digo, eu tenho que ir? Como assim? Sabe para onde eu vou agora? Eu vou para a Secretaria de Educação. Fui lá... Procura meu nome aí como funcionário da Prefeitura de Garanhuns. Aí ela achou, disse, pronto, delete. Não quero mais essa merda. E depois eu fui funcionário do Estado. Então eu trabalhei no João da Mata. Foi um tempo muito feliz. E depois na Elisa Coelho. Foi lá que eu te conheci. E com aquele projeto que... Assim, eu penso que aquele projeto, o Elisarte, né, mudou a vida de muitos alunos. Da minha, inclusive. E mudou a vida também de quem estava ali na gestão daquele projeto. É um projeto muito grandioso, pensado a partir de pesquisas, né? Sobretudo de uma pedagogia que foi muito utilizada na Alemanha no século XIX, uma ideia de Bildung, que é da construção do ser a partir da cultura e da ciência. E a gente começou a formular aquilo e depois eu chamei Silvio, que é o... Silvio é Silvio, né? Outro cabeça. Silvio é Silvio. E chamei o professor Carlos Janduí. A gente saía na hora do recreio, ia para Azevedo. Aí Silvio, que sempre foi um milionário, né? Pagava o cachorro-quente. E a gente ficava ali bolando. Vamos fazer um projeto em que instigue o aluno... Irado. Né, a criar e que não tenha tutela. Porque eu penso que a educação verdadeira é essa da educação sem tutela, sem... Livre. Né, uma educação onde o aluno esteja livre para criar, livre para, né, colocar ali suas intenções artísticas ou científicas. Agora, claro, tem que ter um direcionamento. Você não pode deixar o cara solto. Muito solto, né? E aí a gente ia criando aquilo ali e quando a gente ia para a prática, cara, que a gente via o aluno transformar. E a melhor coisa que tinha é, vem cá, pessoal, vamos se juntar aqui, vamos dialogar. Vamos fazer um trabalho sobre Clarice Lispector. Eu tenho algumas ideias aqui, mas eu não conheço. E a gente dizia isso, né? Eu não conheço. E é interessante que o professor não diga tudo. Então eu já dizia, olha, buscar, né? Vamos fazer um trabalho aqui sobre Raul Seixas, que foi um trabalho assim, que até hoje fica na minha memória. Eu não conheço, mas eu tenho isso aqui. Eu tenho essa migalhazinha aqui. Jogava no meio, como semente. E depois, bicho, quando o trabalho estava pronto, era
Era um absurdo. Eu fui para um museu, foi a primeira experiência lá no Recife, assim, de verdade, porque apesar de ter morado no Recife muito tempo e depois de mais velho ter vivido no Recife muito tempo, eu não tinha essa experiência turística no Recife e em Olinda ali, né? Eu sabia que era centro histórico, mas não tinha conhecimento ali na 7ª série, como eu reprovei muito, eu reprovei a 6ª série, eu reprovei a 7ª série. Então meus amigos já estavam tudo no ensino médio e eu no ensino fundamental. Luan, Cleiton, essa galera tudo Cleiton, eu estudei junto. Grande Cleiton. E aí o professor Silvio levou a galera para um museu no Recife, ali no Brenan, e levou a gente para Olinda e foi tipo... as experiências que eu tive, por exemplo, eu quis ser professor depois de ver vocês. Você, legal. Professor Janduí. Professor Janduí uma vez chegou na 7ª série. Muito obrigado aí, o dono do carro, placa... Um beijo. Miserável. Um beijo. O professor Janduí uma vez chegou assim, meio que todo mundo tinha reprovado, não tinha levado a sério a matéria, e ele muito triste, chegou a chorar na sala de aula assim. Foi uma das maiores demonstrações de amor que eu já vi na minha vida, foi esse dia assim. Isso virou um clique na minha cabeça, porque eu não tinha essa percepção do respeitar o professor. Então era um moleque muito solto, pichador, skatista, punk rock, não sei o que, foda-se todo mundo. E depois de ter umas experiências com professores que se preocupavam de verdade, que me chamavam no canto e diziam, aí, pô, que porra é essa? É isso que tu vai... Tá ligado? Uma parada assim, vocês, tanto por esse lado, tanto pelo lado de como vocês davam aula também. Eu vejo como a educação transforma vidas. Você falou do Elisarte, veio muita coisa na minha cabeça assim. Meu irmão, velho, nossa, os professores e tal. Toda vez que eu vou conversar com as pessoas dentro do movimento estudantil, eu conto essa experiência. Falo, ó, na Elisa Coelho a gente participava e fazia acontecer junto com os professores, e ali, de verdade, era uma junção do corpo discente com o corpo docente, e ali a magia acontecia de verdade, né? É uma experiência que mudou a escola. Se você for hoje no Elisa Coelho, você vai ver outra escola. E assim, muito em função daqueles profissionais que estão ali, que devem ser valorizados, né, daqueles professores aguerridos, mas muito em função do Elisarte ter mudado a cabeça dos estudantes. Tu falou que tu era o punk rock, não sei o que e tal. Eu vou relatar uma experiência pedagógica que eu tenho com estudantes que aparentemente são aqueles que o professor não quer ter contato. Sim. Né? Então, é o cara que está com a camisa do Sepultura, todo de preto. Aliás, todo de preto, né? Eu já ia julgar o cara. É o cara que está com a camisa do Sepultura todo de preto, lá no fundo, lá no fundão, né? Calado. É o emo, né? Eu lembro de um emo. Eu já fui os dois, o metaleiro e o emo. E eu dizia assim, tinha um emo no meu primeiro ano, e, tipo, a característica do emo, e isso é o legal de ser professor. A gente vai conhecendo essa galera, assim. e você não envelhece, porque todo ano vai chegar uma galera nova, com uma característica nova. E aí, o que acontecia? Tinha um emo, eu lembro como eu já era no primeiro ano lá na Elisa Coelho, e o cara, pô... Aquele cara não era emo dentro dele, sabe? Porque a ideia do emo é você ser triste e tal, né? E ele com aquela franja assim no cabelo. E eu começava a dar aula e ele sentava... Eu botei ele pra sentar na frente. E eu começava a tirar onda pra fazer ele rir, né? E ele não se aguentava. Pra ele sair do personagem. E ele não se aguentava, e ele se estourava de rir. Eu dizia, bicho, tu é o emo mais fuleiro que eu já vi na minha... O emo mais feliz que tem. E o cara que é roqueiro, que tá lá, que às vezes tá caladão e tal, né? Introspectivo. Ele tá gritando, pô. Ó, o aluno que tá calado, que tem uma postura... Porque tem um aluno que tá calado porque quer prestar atenção. Sim. Quer estudar pra caralho. É o cara que é CDF e tal. E tem um aluno que tá calado, mas não tá estudando, não tá fazendo nada. Ele não tá calado. Ele tá gritando. Olha pra mim. Olha pra mim. E eu tenho uma experiência com muitos anos. Eu tenho 20 e tantos anos de chão de escola, né? Sim. E eu tenho uma experiência com esse aluno. Se você chegar nele, se você sabe, teve muitos que dizer, bicho, faz a chamada aí. Eu odeio, o caderneta é um inferno total. Faz a chamada aí, não sei o quê. Daqui a pouco o cara começa, sabe? A se soltar. E daqui a pouco o cara tá querendo colaborar com você, né? Tá querendo participar da aula, tá querendo... E quantos desses caras que estão calados ali, que tá...
foram os melhores que atuaram no Elisarte. Uhum. Né? Foram os caras que mais deram ideia. Tinha aluno que era insuportável na aula, mas quando dizia assim, vamos montar o cenário aqui para representar a vida de Luiz Jardim. Vamos montar o cenário aqui, sabe? Ensinar praticando, né? Botando a mão na massa ali. Vem cá, bicho, como é que a gente vai fazer para falar sobre, sei lá, sobre a Liz Regina? Total. E o cara, porra, professor, Dava vamos o fazer sangue, assim, né? O cara, estourava, né? Tá tudo ali dentro. Porque Todo ser humano quer brilhar. Porque pô. não era aquilo, né? Faz desse jeito, é tipo... Não é, pai. Vem cá, vamos fazer. Como Qual é é que a tua gente faz? visão? Porque às vezes o cara que tá lá calado, sentado no fundo da sala, ele tem uma perspectiva totalmente diferente do resto da sala. O calado é o observador, sabe tudo que tá acontecendo ali. E eu era esse cara, tá ligado? Eu ficava muito aí depois... O movimento estudantil foi quem me soltou mais. Me lembro de um debate de chapas, que eu fui candidato a vice numa chapa, e se você se lembra de Tarcísio? Lembro, pô. Tarcísio foi candidato a presidente na outra, e aí Tarcísio ganhou a eleição, mas o debate, a presidente da minha chapa não pôde ir, que ela trabalhava durante o dia. Aí vai tu, vice-presidente, pro debate. E eu, totalmente introspectivo, morria de medo de falar com o pessoal. Tem que enfrentar, né? Pegar um microfone ali e falar. Aí isso foi me soltando na prática, né? O movimento estudantil e alguns professores que eu tive a oportunidade de ter aula foram me levando para a licenciatura justamente por se apaixonar por essa forma diferente de educar, né? Não só de mandar fazer, mas de, e aí, a gente faz como? Vamos colaborar, e aí, qual é a tua ideia? Vamos fazer junto? Acho isso massa. Quando tu migra para o ensino público federal, tu percebe uma diferença estrutural óbvia, né? Estrutural, assim, foi estranho para mim, porque embora haja dificuldades em função da região que eu estou, imagina, eu estou no Alto Sertão. Né? Muda a vida das pessoas ali, né? Muda a vida das pessoas. Veja bem, você colocar uma instituição, e eu estou em Piranhas, onde tem um Instituto Federal, que trabalha a questão agrária, então tem filho de agricultor ali aprendendo a manejar o leite, cara, a fazer queijo, sabe? Os caras estão pesquisando um capim que resiste ao calor daquela região. Cara, isso é demais. Uma revolução. Porque tá trabalhando naquela micro-região. Aquela micro-região. Infelizmente, a estupidez atual não enxerga Burrice isso. Da porra. Né? É um projeto de destruição. E eu vou usar a palavra genocídio, embora juridicamente ela não caiba, né? Mas se você pega uma instituição que está no meio do sertão, onde não há nada, teoricamente, né? Quando eu digo não há nada, eu digo em termos físicos, geofísicos, né? Embora haja o Rio São Francisco. Mas se está passando um mar ali e não existe conhecimento para você aproveitar aquele mar, não há nada. Né? O que é que essa instituição está fazendo ali? Dizendo à comunidade, não só de Piranhas, mas ali pega Sergipe, sabe, é uma grande região ali. Os seus filhos podem plantar aqui, nessa terra seca. Sem precisar sair daqui. Sem precisar sair daqui, se utilizando de ciência. Sim. Então, é necessário que haja uma valorização científica. Aí tu tá aqui em Piranhas, tem essa instituição. Tu roda 40 quilômetros, tem uma unidade da Universidade Federal de Alagoas, em Delmiro Gouveia. Compreende? Então, aquilo ali, só 2 instituições que mudam uma região inteira. Eu gosto muito dessa frase, eu não sei se é de Caetano, né? Eu vi esses dias e fica impregnado assim, mas as pessoas nasceram para brilhar. E qual é a centelha? Né? A palavra spark, que é centelha. Qual é a centelha? É a educação. Quando tu falou aí, faltou a debatedora e eu era tímido, mas eu comecei a me soltar, né? Na educação a gente coloca como eu comecei a despertar. Já estava em você. Sim, o comunicador já existia. Ele só tinha barreiras que foram sendo rompidas. Onde? Na escola. Meu público era o espelho, o banheiro. Entendeu? A escola te deu a oportunidade de romper essas barreiras de timidez que são colocadas. Ninguém nasce tímido. Imposto, né? Porque nenhuma criança é tímida. Nenhuma criança Se entrar aqui agora, se meu filho crescer mais, vai crescer mais um pouco. Ele, né? Mesmo sem te conhecer, ele vai lá. Não tem essa barreira. Então, né? a escola, a educação, é essa força vital que faz o indivíduo despertar.
Não o que já tem nele, porque é o seguinte... Porque tem a ideia Como também... eu sou da linha filosófica existencialista, eu não acredito que você nasce para isso. Uhum. E você não nasceu para ser comunicador, eu não nasci para ser professor. Isso é resultado de escolhas que a gente faz ao longo da vida, né? E oportunidades a partir do nosso meio. Então, se eu nascesse filho do dono da Odebrecht, eu tava lá, pô, roubando com ele, né? A oportunidade é Por quê? Porque você tá lá naquele meio. Então, meu pai ia dizer, ó, assina esse documento aqui, né? Dificilmente eu ia dizer não. Deixa eu ler aí. Você compreende? Mas a gente nasceu, e eu digo, a gente teve a sorte de nascer onde a gente nasceu e dessa terra seca, fazendo uma ponte aqui, né? Com o sertão. Dessa terra seca, a gente criar o que a gente tá criando. Eu sou muito orgulhoso das pessoas que eu ajudei a despertar, né? E dessa pessoa aqui. Quando foi que você despertou pro lado da educação? E aí, vê só, né? E aí eu estudava no Diocesano, fazendo ali 6ª, 7ª série, já perto do ensino médio, e na casa do meu tio tinha uma locadora. Eu estudava de manhã, ia para casa, aí almoçava, descia para casa do meu tio. Meu tio ia trabalhar, ele era professor, Mário, de física. Lá, no quarto dele, tinha centenas de filmes, centenas de discos e livros. Então era tudo que eu queria. Eu não gostava de jogar bola. Nunca fui bom. Ninguém me escolheu para jogar a porra da bola. Então, porra, eu vou para lá. Lá eu encontrei um mundo. Universo da porra. Um universo. E daí, Tiago, a ideia, por exemplo, do Elisarte, de a cultura te desperta. Porque lá eu encontrei a lista de Schindler. Eu comecei a aprender sobre nazismo. Eu não aprendi sobre nazismo nos livros. Eu vim me aprofundar depois, né? Lá eu encontrei filmes sobre Roma, filmes sobre, sabe, a história. Filmes sobre história contemporânea e tal. E eu fui absorvendo aquilo. Lá eu encontrei brasileirinhas. Eu era crítico de cinema pornô nessa época, né? Encontrei todo tipo de filme, todo tipo de cinema. Eu lembro, eu folheando assim os discos do meu tio e achar um disco, eu lembro como hoje, uma coletânea de Djavan, uma que era Lilás, colocar ali para tocar, aí tocar Lambada de Serpente, e o que é que esse cara quer dizer? Né? E ter palavras ali que eu não conhecia, só que lá tinha dicionário. Depois ir procurar. Né? Pra tu ter, e aquilo foi me despertando. Eu lembro de ouvir Pink Floyd, e aquele som era tão louco, era tão, sabe? Me deixava tão em êxtase assim. Eu dizia, mas o que é que esses caras estão dizendo? E na época não tinha internet. Não tinha internet de jeito nenhum. Eu sou da época que não existe internet. Eu acho que só existe internet nos quartéis, no Pentágono, né? E eu pegar um dicionário de inglês desse tamanho, e pegar o disco The Wall ou The Dark Side of the Moon e palavra por palavra, bicho, traduzir. Aquilo ali provocou uma revolução em mim. Aí, veja o que é que o meio faz. A única opção que eu tinha mais parecida de sistematizar aquilo em termos de ciência, em termos de estudo, aqui em Garanhuns, porque eu não podia sair, não tinha condição financeira de sair, era o curso de História aqui na UPE. Então, é o meio que te faz. Eu não podia dizer, eu quero... Por isso que eu acho que isso é uma falácia de coach. Você quer, você faz. Isso é uma merda de discurso, entendeu? Idealista. A única oportunidade que eu tinha era... O que mais se aproximava do que eu gostava era História na UPE. E foi aquilo que eu fiz. E foi aquilo que deu muito certo na minha vida. Eu não nasci para ser professor, mas as contingências me levaram... Mas eu nasci com uma sensibilidade, ou desenvolvi uma sensibilidade que me trouxe até aqui nessa conversa contigo. Muito foda, porque comigo foi o contrário. Eu não tinha nada dessa influência de nada, de disco, de CD. Na verdade, eu tenho o meu tio, por parte de mãe, que ele é muito fã de Chico Sainz, Nação Zumbi, e ele tem todos os discos em casa. E tipo, eu ficava namorando os discos, mesmo sem escutar. Eu ficava vendo aquelas capas. Aquela capa do Afro Cibiderlia, que o do peixe tá sentado na cabeça do percussionista, que eu esqueci o nome agora. E tipo, aquilo me envolvia, e quando meu tio botava pra escutar, eu ficava meio assim, escutando. E eu acho que esse meio que você falou também
eu rememorando agora o que me trouxe até aqui também tem essas referências, né? Por isso que o receptor é através das melhores referências captadas. Porque é justamente essas referências que me trouxeram até aqui para também estar sentado batendo um papo contigo. O que tu como professor de ensino médio hoje, né? Tu dá aula no primeiro, segundo, terceiro ou é só uma das... Lá, pré-vestibular lá também, né? Eu dou aula na educação de jovens e adultos, no ensino médio e no ensino superior, né? Então, a cabeça do cara fica no assim... superior é no curso de... Lá tem agronomia, tem física, né? Então, eu trabalho nessa parte de educação, da educação de professores, né? Na parte de licenciatura. Porque o cara que faz física, ele não vai estudar só física. Ele tem que ele vai aprender ser a dar professor. aula, né? Então, eu trabalho também na filosofia da educação, né? Isso, nossa. Eu ainda não tenho uma cadeira titular, né? É quando, por exemplo, tem alunos que vão estar em recuperação, aí eu vou lá e dou aula. Mas eu trabalho mesmo hoje no ensino médio. O formato hoje do Enem, desse funil para entrar na universidade, tu acha que ele é ainda o melhor formato? O melhor formato do mundo, em termos de vestibular, é não existir vestibular. Perfeito. Né? O melhor formato é esse que o aluno sai do ensino médio e ele tem a oportunidade de escolher sua vaga. Então, o que eu vou falar aqui é bem interessante, porque quando a gente defende educação pública, gratuita, de qualidade para todos, o senso comum hoje chama isso de comunismo, né? Se você tem algum conhecimento de história da educação, você vai se ligar, você vai ver que esse pleito de educação pública universal, quando diz universal, não tem que ter esse papo de tem que investir só na educação básica, que é o papo liberal, né? De ter que investir só na educação básica. Universal, cara, quer dizer todos. Né? Todos. Esse pleito é da burguesia francesa da Revolução. Entendeu? Os caras disseram o seguinte: vamos derrubar aqui a sociedade do antigo regime, vamos inaugurar uma nova sociedade no mundo, que é a sociedade burguesa, mas a gente só pode explorar o trabalhador se ele sabe ler, se ele sabe contar, se ele sabe... Então a gente tem que colocar a educação para todos, porque não dá para você explorar um cara que não tem um mínimo de educação. Não sabe fazer nada. Então esse pensamento gerou, se você for ver lá aqueles documentos a Declaração dos Direitos do Homem, lá de 1700, a Constituição Francesa, de 1791, esses documentos vão colocar ali a educação como um bem público. Como um bem público. Todo mundo tem que ter acesso à educação. Até porque, para você ser explorado, olha a parte triste da coisa, né? Até porque, para você ser explorado, você tem que ter um mínimo de conhecimento. Agora, você imagina hoje, na era da informação. Infelizmente, a gente está na era da informação, a gente não está na era do conhecimento e da sabedoria. Né? No dia que a gente chegar na era da sabedoria, não sei nem se a gente chega nisso, né? Aí o pessoal vai entender que a educação tem que ser universal. Dentro do cronograma, ali dentro das leis e dos parâmetros BNCC e tal, existe uma estrutura que o professor tem que seguir, né? Eu vejo que tuas aulas são bem diferentes, assim, de vez em quando tu tá postando um pedaço das tuas aulas bem dinâmico e tal. Como é que tu faz pra, mesmo tendo que seguir aquilo, correr por fora, assim? Como é essa tua preocupação? Porque seria, no caso, uma coisa bem mecânica dentro dessa estrutura, né? De você... o Enem pede esses assuntos, então você vai dar esses assuntos. Então a Revolução Pernambucana não está ali, a história de Garanhuns não está ali, a história da terra lá lá de Alagoas, lá de Piranhas, não está dentro desse cronograma que o Enem pede. Como é que tu faz para fazer isso, para lidar com essa coisa mecanizada, para trazer o aluno? Eu me lembro das minhas aulas de história, era coisa muito distante, eu odiava história. Eu quero saber da porra do Egito, meu irmão. Tá ligado? É muito distante pra mim. Aí quando falava mais de Garanhuns, falava de Pernambuco, porque gera empatia, né? Eu me lembro que o primeiro livro que eu li na minha vida foi Bruce que me emprestou. Era Histórias do Cangaço, aqui no Agreste, do professor Antônio Vilela. E aí quando eu vi ali Lajedo, Garanhuns, nossa, daqui agora, nas terras onde eu ando.
Aí, como é essa tua dificuldade como professor de história de querer trazer o aluno mais para próximo e ter que falar da Mesopotâmia, lá do Egito? É interessante isso. Tem um pedagogo americano chamado Ausubel. Que ele diz assim, bicho, tu só aprende o que é significativo pra tu, né? Eu vou pegar esse, tu falou em Egito, e eu vou pegar logo de cara esse aí. Eu dou aula em Piranhas, né? E, coincidentemente, os módulos que eu estou trabalhando agora são de história antiga. Porra, como é que eu vou falar de Egito, o cara que está aqui em Alagoas? Mas, porra, só existe Egito. E aqui eu estou sendo bem determinista geográfico, porque tem o Nilo. Mas só existe Piranha porque tem o Rio São Francisco. Acabou. Quando você me falou do rio, que tem um mar que passa ali, eu liguei na mesma hora. É isso. Então, quando eu faço essa ponte, né? E às vezes eu passo mais a falar sobre aquela realidade do ribeirinho que sobrevive daquilo ali, entendeu? Que cria seus deuses. A carranca, por exemplo, né? Tal. E do egípcio que tinha o rio e que criava os seus deuses. Por exemplo, o gato é um deus no Egito porque o gato protege o grão, tá lá armazenado do roedor, né? Então o cara vai dizer, eita porra, mas o professor tem que ter um malabarismo, só que parte de duas coisas, Tiago. Primeiro, o professor tem... Eu estou defendendo muito isso nos projetos. Eu estou com alguns projetos, depois eu vou falar para ti. Tem que ter obsessão. Eu acho que o cara que se presta ao mundo do conhecimento, do estudo, seja em que área for, ele tem que ser obcecado por essa merda. Total. Entendeu? Se você não é obcecado pela educação, não vá, meu filho. Você vai ser aquele professor que... Mais ou menos, né? Pô, eita, vou dar aula hoje. Embora tem dias que todo mundo tá assim. Com certeza. Eu não sou o super professor todo dia, bicho. Nossa, eu tem sou muito professor. E eu chego e digo, pessoal, hoje... Tá uma merda. Tem como vocês fazerem um exercício... Porque agora o professor tem que ser sincero. Porque a pior coisa é o professor estar enrolando ali. Pessoal, hoje vamos fazer um exercício. Eu não estou com cabeça para... Mas como você tem esse crédito com o aluno, tá entendendo? Porque toda hora você chega lá e aula, pau, você pesquisou pau, traz coisa. Quando você tá cansado e diz, pessoal, vamos fazer um exercício hoje, eu tô... Bicho, todo mundo... Concorda e faz. Eu já peguei aí turma assim, bicho, de turma que derruba tudo, né? E eu fiz acordo com ele. Pessoal, eu vou dar aula, são 50 minutos. Eu vou falar 45 minutos. 5 minutos vocês vão entrar no celular, Instagram, o que vocês quiserem. Pronto, a aula. O acordo foi feito. E esses caras assim, 5 minutos. Arrocha, mexe aí, nessa desgraça. Entendeu? Então tem que ter essa... Então você tem que ter obsessão por estudo e você tem que ter sensibilidade. Então o que é que eu... As últimas aulas que eu dei no módulo que acabou agora. Eu peguei Roma. Então, na avaliação, ao invés de eu perguntar a ele por que Marco Antônio entrou em conflito com Otávio, que isso é chato pra caralho, não vai mudar nada na vida dele, eu trouxe o estoicismo, uma filosofia romana que faz com que você viva melhor, que faz com que você viva as suas potências de acordo com o cosmos. Só que ainda é chato. Isso ainda é chato. Como é que eu expliquei estoicismo para eles? Eu pego Nothing Else Matters, do Metallica, passo a música para eles, explico a letra e digo a eles onde o estoicismo está aparecendo ali. Aí, bicho. Aí imagina, aí o cara diz, professor, mande prova, aí a gente quer fazer prova. Primeiro você, sabe, você entrega uma coisa onde ele veja que, meu irmão... E teve cara lá, teve menina lá na turma que nunca tinha ouvido Metallica na vida. Né? Eu nunca tinha ouvido Beatles na vida, foi você que me apresentou. Naquelas aulas de inglês à tarde na Luiza Coelho. Sim. Isso é o que faz a parada fervilhar. Educação vem da palavra latina, né? Educare, que é despertar. Eu tenho que achar, se for, é porque eu não ouço, mas se for para explicar Sartre, ou se for para explicar a teoria da caverna com Safadão, com esse Safadão, e tiver liga, eu vou botar... Vem aqui, vamos ver a pisadinha aqui, febre do rato. E vamos aprender esse negócio, entendeu? Então, pronto.
eu tô muito ligado em filosofia agora, depois da pós-graduação. A gente tava vendo Grécia. Então, eu tô tirando uma parte das aulas para ver filosofia. Legal. Então, aí eu vou lá, parábola de Platão, né? Bicho, não tem coisa mais foda do que você entender a parábola de Platão através de Matrix. Totalmente. Né? Só que se eu chegar e botar aquele diálogo de Morfeu com Neo, para você entender a parábola de Platão, o cara ainda não vai pegar. Mas primeiro eu faço o quê? Eu boto aquela cena em que o cara tá atirando. Ah, tá. Você que era da pílula lá do... Mas essa é a cena principal, mas eu não vou chegar logo nela. Eu boto aquela cena que o cara tá atirando e Neo tá... Aí o cara, que fio... A nova geração não assistiu Matrix, pô. Não. Compreende? Aí eu boto aquela cena. Aí eu boto a cena do cara que tá lá, Morfeu preso, e o cara chega no helicóptero e detona tudo. Aí os caras... Fica logo preso na cena. Agora vamos entender o argumento. Aí eu boto a cena da pílula. Aí os caras, pô, que massa, não sei o que. Agora, peraí. Vamos ler agora o capítulo 7 da República. Onde fala que existe onde fala que existe um mundo ideal e um mundo real. Aí, bicho, essa liga das coisas antigas, que não são antigas... Eu só fui ver isso agora na universidade. Bicho, eu tô fazendo isso no primeiro ano lá, entendeu? E a galera... E se eu mostrar pra você, tipo, os mapas mentais que eles fazem? Total. Cara, eu pego cada mapa mental assim, sabe? Os resumos que eles fazem. E... Bicho, me dá uma alegria. É o pagamento. Quando você fala dessa verve, dessa vontade do professor, no primeiro período a gente tem aula de filosofia, fundamentos históricos filosóficos da educação. A gente tem contato com Platão, com Kant, com Marx. A gente vai discutir esses pensadores, o que eles pensavam sobre a educação. Tomando isso. E aí foi o meu primeiro contato assim, com essas teorias. E o professor falava pra mim, ó, tá vendo, gente? Cuidado pra não aleijar os fios alheios. Não leva esse curso, essa coisa na brincadeira, não. Se não for pra você, caia fora. É por isso que a gente tem essas disciplinas no primeiro período, que é pra vocês entenderem como é importante essa merda aqui. Então, vocês vão ser o elo, a ponte entre o estudante e o que você tem que ensinar pra ele. Ensinar, assim, no sentido da troca e tal. Tem toda essa... Enfim, daria vários papos. Mas quando você fala isso, eu me lembro muito desse primeiro contato que eu deveria ter tido antes, né? Deveria ter tido muito antes, mas só tive a oportunidade na universidade. Até porque eu nem ensino médio fiz. Eu fui para a universidade direto pelo Enem, concluí pelo Enem ensino médio, então não tive a oportunidade nem de passar esse tempo que muita gente tem saudade, que é o ensino médio, terceirão pra vida toda, não sei o que, eu nunca tive isso, tá ligado? Nunca tive isso. Eu estudei no IF, fiz parte dessa expansão do ensino técnico federal. Hoje eu sou aluno de pedagogia na federal e eu sei como isso transformou minha vida e eu sei como tá transformando a vida dessas pessoas lá de Piranhas, lá do sertão de Alagoas. Mas você tá aqui também nessa temporada da Audi Blanc para a gente falar sobre projetos, né? Vocês tiveram agora, recentemente, projeto aprovado na Audi Blanc, foi na estadual ou foi na prefeitura? Foi estadual. Foi estadual, né? Fala um pouquinho da intervenção cultural, tu, Eric, Helder? Eu, Mari e Helder, né? Antes eu quero só, para você ver como as instituições engessam a educação, né? Eu fui convidado por uma instituição, não posso dizer, porque é tudo muito sigiloso, para elaborar questões da prova de filosofia do vestibular, de um dos vestibulares aí. E as primeiras questões que eu mandei, por exemplo, a primeira questão que eu mandei uma com Wolverine, né? Eu não vou lembrar agora a abordagem que eu fiz, e mandei uma que era uma interpretação da música War, de Bob Marley. Sim. Né? Aquela música que eu acho fantástica, enquanto houver diferença de cidadão de primeira e segunda classe, tal. Aí me deram um retorno isso aí, irmão. Peraí. Não rola não. Peraí. Vai, pega leve, né? Vai devagar aí. Mas porque as instituições ainda... Imagina, é Bob Marley. Se você que mas hoje tá já tem Racionais no Enem. Já tá mais flexível. Né? Só eu fico pensando assim, né? Tem uma galera que ouve Bob Marley pra se balançar, né? Pra balançar o corpo. Mas, cara, lê a letra. Bob Marley. Vou fumar um... Irmão, lê a letra desse negócio, que esse negócio é incrível, é absurdo. Então falta, muitas vezes...
É uma coisa que eu penso que tem muito numa parte da juventude, sobretudo numa parte dos estudantes. É muita atitude universitária sem estudo. Pouca reflexão, né? É muito, sabe? É muita atitude de revolucionário sem estudo, cara. Sem estudo, sabe? Eu vou botar uma boina, mas eu nunca li uma linha do manifesto do Partido Comunista. Sabe? Pô, eu acho que falta isso. E isso dá uma desagregação. Sim. Isso, sabe? Falta teoria. Não, claro, o cara que tá lá no trabalho, o proletário e tal, se a gente tá falando nesses termos, ele não precisa dessa teoria. Mas se você entrou na universidade, cara, e você deixa de estar na sala de aula, pegando suas referências, indo para casa estudar, para estar na frente da faculdade, bebendo, mano, tem alguma coisa errada aí, né? Eu tô com alguns projetos. Um deles é o Intervenção. Eu penso que a gente tá conseguindo um resultado muito bom com a Intervenção. Esse resultado é o resultado de atrair pessoas. Ele começou, né? Eu e Helder. A gente disse, bicho, tá na pandemia, tá todo mundo preso dentro de casa, vamos abrir a live e vamos dizer o que a gente tá lendo, o que a gente tá ouvindo e o que a gente tá vendo. Para que o cara que tá em casa, e esse cara que tá em casa é um privilegiado, porque o trabalhador, hoje, ele tem que entrar no ônibus. Outro dia eu postei que o ônibus é uma câmara de infecção, muito comparada ao que a gente viu, né? Na Segunda Guerra Mundial. E o cara que é privilegiado e pode estar em casa, vamos dar referência a esse cara, referências culturais para quê? E aí a gente começou. Depois a gente teve que chamar Mário, porque Mário, bicho, é um monstro. Sim. Mário precisa vir aqui e Helder, porque com certeza. Esses caras têm que, sabe, deixar essas referências. Mário e Helder são dois monstros, os caras são. Mário foi indicado ao Jabuti, pô. Exatamente. Helder é prêmio CEP de literatura. Os caras são monstros, né? Eu sou ali o doidinho da história. Juntos os três doidinhos, pronto. E aí a gente começou, e isso evoluiu, né? E depois a gente começou a dialogar com a galera da cultura de Pernambuco. Eu vi, vocês receberam muitos convidados e convidadas especiais. Juliano Holanda, Geraldo Maia. Então, uma galera muito, muito importante pra gente, assim. E a gente dialogou, né? E continua todo domingo, 21 horas. O horário é bem flexível, porque também a gente não tem uma obrigação. Exato. Então, agora a gente tá aos domingos, 21 horas, no YouTube, no canal Intervenção Cultural. Entra lá e vai ouvir a última edição. A gente falou sobre o Lobo da Estepe. Então, a gente tá lá discutindo literatura alemã. Dizendo a você como fazer para você ter acesso a uma literatura que às vezes é muito complexa. Sim. Mas a gente tá fazendo o papel de professor. Começa assim. Começa assim. A partir disso, eu tenho um grupo de estudo de filosofia. Eu tô num enlace filosófica. Num enamoramento assim com a filosofia desde que eu comecei o mestrado, que eu fiz mestrado em educação, eu estou concluindo o doutorado em educação. A educação, ela não é uma ciência em si, ela não se explica por si. A educação é um fenômeno que ela precisa da filosofia, da história e da sociologia para se explicar, né? E eu comecei a me aprofundar muito no mestrado, depois no doutorado, assim, e ver que os professores davam aula de filosofia da educação assim. O cara sentava lá e passava 4h30 falando. Tipo, sobre Heidegger, sabe? E eu, o que é isso? Que mundo é esse aqui que eu não conhecia isso aqui, né? E fui me inteirando. Claro, filosofia é uma coisa para anos e anos de estudo e dedicação, né? Mas eu estou num namoro muito, muito legal com a filosofia. E aí eu formo grupos. Ontem eu li uma coisa que eu achei muito interessante. Estava em inglês, eu vou tentar assim, fazer uma tradução, mas era tipo... Quando você vê, você aprende 30%. O que você ouve, você aprende 40%. O que você dialoga, você aprende 70%. Mas o que você ensina, você aprende 100%. Né? Então foi o que eu fiz. Eu estou pegando a bibliografia do doutorado, toda introdutória, e formei grupos e estou revisando essa bibliografia, ensinando a galera para aprender.
né? E isso tem sido muito significativo para mim. E também fiz outro grupo. Não bastante, né? Não bastante. Fiz outro grupo, por isso que eu te falei da obsessão. Né? E às vezes eu falo no grupo, a gente tem que ter obsessão pelas coisas. Né? Fiz outro grupo para literatura. Então, eu disse ao pessoal, vocês querem mesmo, tem coragem, vamos. A gente vai ler toda a obra de Clarice Lispector. Que tu é fã, né? Sou fã. Direto, tá falando sobre ela. Eu tô falando muito agora nesse momento, porque, como eu te falei, eu gosto muito da filosofia existencialista e eu não consigo compreender como uma menina, vou dizer aqui, uma menina, por exemplo, de 19 anos, escreve um livro, por exemplo, Perto do Coração Selvagem, e você abre o livro e quando você está lendo ali, tem toda uma referência de Spinoza, sabe? Uma coisa de um nível assim, de humanidade. E de humanidade no sentido mais cru da palavra. Não essa humanidade no sentido do que tem de bom. Né? Essa personagem de Perto do Coração Selvagem, que é Joana, ela diz assim, quem não é mau é morno. E quem é morno dá vontade de vomitar. Sabe? São coisas assim que você... Porra, que pensando que é uma menina de 19 anos, bicho, que tá escrevendo isso. Né? Então, como não ficar... Apaixonado. E entre os livros, a gente vai ler toda a obra, né? Um grupo bem legal, o pessoal bem empenhado. A gente está lendo toda a obra de Clarice, mas entre os livros, porque você não aguenta ler 2, 3 livros de Clarice de uma vez assim, você ou morre ou se mata. Entre os livros, a gente vai lendo alguns clássicos. Né? E eu peguei assim, da literatura alemã para o leste europeu, para no final a gente chegar na Rússia, é onde o bicho pega, né? Então, a gente leu, por exemplo, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. A gente está lendo agora O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, a literatura alemã, né? E depois a gente vai terminar levezinho, assim, com Tolstói. Dostoiévski, sabe? Coisa leve. E o legal, Tiago, o legal é você ouvir gente que não lia, meu irmão, dizendo, Pedro, minha vida tá mudando, cara. Eu tô me vendo nisso aqui. Foda, pô. Eu tô me vendo. Teve 2 depoimentos assim que eu fiquei, porra, de 2 pessoas que disseram, bicho, eu como mulher, eu não me enxergava. A minha vida era entregue a outros propósitos que não o de ser eu. O de ser eu. E agora eu tô começando a entender que eu tenho que ser eu. E eu te agradeço. Eu digo, não, agradeço a Clarice. Agradeço a Clarice. Eu sou só a ponte. Agradeço a Clarice e agradeço a Hermann Hesse, ou agradeço a Milan Kundera. As referências dela. Né? A gente tá só acessando aqui. Queria, antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que é ninguém tá patrocinando o Receptor. Se você tem uma empresa, um negócio, tá a fim de investir nessa mídia alternativa, independente aqui de Garanhuns, pra gente poder continuar fazendo cada vez mais, sem parar, e a gente não vai parar, mas se tiver um apoio, é o combustível, né, pra gente estar sempre trabalhando nesse sentido. Tem o Pix, receptorpodcast@gmail.com, você colabora com quanto você puder, o dinheiro que você tiver aí. Tem R$1? Tem R$2? Tá sobrando aí na carteira digital do PicPay, do Nubank? receptorpodcast@gmail.com, que você vai ser o nosso patrocinador. Pedrão, muito obrigado. Eu só te chamo de professor Pedro. As pessoas te chamam de Pedrão. Eu não sei como é que você gosta de ser chamado. Eu prefiro o professor Pedro. Eu não sei se você gosta dessa alcunha. Tá tudo Naquela câmera ali, você fala o que você quiser, se despede. Muito obrigado. Valeu mesmo. Você é uma das maiores referências, tanto em tamanho como referências mesmo. Naquela câmera você se despede, fala com o público do Receptor que tá... Aquela é a câmera. Eu queria apenas dizer o seguinte, que todo brasileiro, toda brasileira, todo pernambucano, todo mundo que se apaixone pela educação, se apaixone pela causa, mesmo que você não seja estudante, mesmo que você não seja professor ou professora, se apaixone pela educação. É o caminho que nós temos para a gente sair do obscurantismo em que a gente se meteu. Beijão. Valeu!